Quanto rende R$ 1.000 investidos nas caixinhas Nubank? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o investimento que eu fiz há mais ou menos 30 dias atrás. Então, um mês atrás eu coloquei R$ 1.000 dentro de uma caixinha Nubank. Eu quero te mostrar todo o processo, tudo o que aconteceu com esses R$ 1.000, quanto que rendeu, quanto que eu vou ter que pagar de imposto, quais foram os erros que eu não poderia ter cometido e que você não deve cometer na hora de investir dentro da caixinha Nubank, e principalmente eu ainda vou te mostrar uma forma de como você aumentar esse rendimento que eu recebi para que você valorize cada vez mais o seu dinheiro e faça ele trabalhar por você ao longo do tempo. Nosso objetivo é esse, fazer com que o dinheiro trabalhe por nós, fazendo com que a gente consiga levar uma vida mais tranquila, deixando o próprio dinheiro trabalhar por nós. Então, se esse conteúdo pode te ajudar e pode ajudar alguma outra pessoa que você conhece, já manda esse vídeo para essa outra pessoa, que eu tenho certeza que isso vai ajudar nos seus investimentos. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui quanto que rendeu a minha caixinha. Primeira coisa, quando você for investir na sua caixinha Nubank, você tem que fazer o seguinte, né? Eu tô aqui já na parte de investimentos, mas se você estiver na home do seu Nubank, né? É só você vir aqui nas bolinhas, jogar para o lado e vir em caixinhas e investir, ou então nessa parte de baixo você pode clicar nesse cifrãozinho que já vai entrar para a parte de investimentos dentro do seu aplicativo aqui do Nubank. Para você colocar numa caixinha, você pode simplesmente rolar aqui para baixo e encontrar uma opção chamada criar nova caixinha, ou no caso aqui, como eu tenho várias caixinhas, eu só venho aqui e eu tenho toda a organização de todas as minhas caixinhas, né? Então eu tenho aqui caixinhas que eu já utilizei em outros vídeos aqui no canal, como por exemplo essa aqui de desafio de R$ 1, que é um desafio que eu estou colocando R$ 1 todo dia dentro da caixinha, para que lá no final de um ano eu consiga juntar ali mais de R$ 2.000. Se você quiser, você pode acompanhar esse desafio aqui no canal também. E você pode vir aqui embaixo em criar nova, ou então você pode vir aqui em cima mesmo em investir e encontrar aqui embaixo caixinhas Nubank. Também é uma outra forma de você chegar nesse mesmo ponto, que é o ponto de você criar a sua caixinha. E aqui ele vai pedir qual que é o seu objetivo para criar essa caixinha. Então ele dá aqui alguns objetivos bem comuns, mas você pode vir aqui no mais e simplesmente criar uma nova caixinha, né? Você pode colocar aqui a partir de 1 centavo, né? Então vou colocar aqui 1 centavo, vou colocar em guardar, e aqui que vem o ponto mais importante desse momento, porque tem algumas pegadinhas. Você pode ver quais são as informações que ele está te dando ali. Guardando 0,01 centavos, né? Que foi o quanto eu quero guardar. Está escrito ali nova caixinha, que será o nome dessa caixinha e que depois a gente pode mudar, caso você queira. E está escrito ali, ó, RDB resgate imediato, dinheiro sempre disponível. O que isso significa? Que o RDB ele é um tipo de CDB, né? Um investimento muito próximo do CDB, em que você pode resgatar o seu dinheiro sempre que você precisar. Então, colocou o dinheiro lá na caixinha, precisou do dinheiro para alguma emergência, para alguma oportunidade que aparecer, pediu o resgate, ele já cai automaticamente na sua conta, seja dia, seja noite, seja madrugada, em qualquer momento ele vai cair diretamente na sua conta e você já pode utilizar ele para o que você quiser. Aqui você tem o rendimento, e sempre que a gente vai falar de investimentos de renda fixa, o mínimo que você tem que aceitar ali é 100% do CDI, e é com esse rendimento que a gente vai estar mostrando aqui o quanto rendeu a nossa caixinha. Isso porque aqui embaixo tem uma grande pegadinha chamada aumente o seu rendimento. E se você tocar aqui nesse aumente o rendimento, ele vai dizer que ele pode aumentar o seu rendimento para até aqui, por exemplo, 104% do valor do CDI, só que o seu dinheiro vai ficar preso. Você não vai poder resgatar ele a qualquer momento, como eu já tinha te falado. Esse dinheiro ele vai ficar preso ali por 2 anos sem você poder resgatar ele. Então, assim, eu não acho uma boa, porque eu gosto de ter o dinheiro assim sempre disponível para eu gastar e no máximo ali ter 1, 2 dias para eu conseguir resgatar esse dinheiro e utilizar para o que eu precisar. Então, eu acho que não é uma boa, porque 104% dá uma diferença muito pequena. E acompanha aqui esse vídeo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar na prática ali quanto que renderia se a gente tivesse esse rendimento ali de 104% do valor do CDI. Eu vou te mostrar uma projeção só para você fazer um comparativo que é bem interessante. Beleza, então se você for colocar o dinheiro dentro da sua caixinha, segue nisso aqui, né, com 100% do CDI, porque na minha opinião é a melhor
opção. Venho aqui em confirmar, preparando, ele já colocou aqui dentro da caixinha. E daí, conforme for passando o tempo, né, dia a dia, todo dia útil, ele pega e rende um pouquinho aqui para nós. Caso você queira, você pode vir aqui, ó, nesse lapisinho aqui na parte superior direita, em que você pode personalizar aqui a sua caixinha, né? Dá para dar um outro nome. Então, você pode colocar aqui caixinha R$1.000, por exemplo, né? Vou colocar aqui R$1.000, né? Só para indicar que esse é o vídeo de caixinha R$1.000 e ainda dá para trocar aqui a foto, né? Ele tem várias fotos de acordo com o seu objetivo. No caso aqui, não vou colocar nenhum objetivo, vou colocar aqui uma viagem, né? Porque todo mundo gosta de viagem. Beleza, então já criei aqui minha caixinha. Agora, quanto que rendeu os meus R$1.000 investidos dentro da caixinha? No caso, a caixinha foi essa aqui, ó, que eu coloquei aqui como reforma de escritório, né? Reformar escritório. Então, se a gente descer aqui, você vai poder ver que eu fiz esse investimento no dia 20 de outubro e eu tô gravando aqui no exato dia 20 de novembro. Então, 30 dias corridos, né? Um mês corrido desde que eu fiz esse investimento aqui dentro dessa caixinha, né? Então, aqui a gente consegue ver quais são todos os valores. O total bruto que tem dentro da caixinha são os R$1.000, mas todo o rendimento que essa caixinha me proporcionou. No caso aqui, R$12,76. A gente consegue ver até aqui embaixo, ó, o quanto que foi o rendimento em 12 meses. E eu também tenho uma outra informação ali chamada total líquido, que é o meu rendimento, né, menos os impostos. Então, quando eu for sacar esse valor, e eu vier aqui, por exemplo, nesse botão embaixo de resgate, eu posso colocar aqui, ó, quanto eu quero resgatar. Seu saldo disponível é de R$1.009,89. Isso por quê? Porque os 1.012 que estão dentro da nossa caixinha, a gente ainda vai ter que pagar os impostos no momento do resgate. E para eu conseguir ver quais são os impostos, eu posso simplesmente vir aqui, descer um pouco a tela, clicar aqui nessa parte que está escrito investimentos nessa caixinha e ele vai me dar todos os detalhes aqui de quanto que foi a minha valorização, quanto que está o meu total bruto e quanto que estão os meus impostos no resgate. Se eu tocar aqui, ó, impostos no resgate, eu consigo ver exatamente qual que é o valor que eu vou pagar do imposto de renda e qual que é o valor que eu vou pagar aqui no IOF. E se você está se perguntando o que são cada um desses impostos, qual que é o valor que eu vou pagar em cada um desses impostos, eu vou te mostrar aqui essa tabelinha para te mostrar exatamente quais são as alíquotas de impostos. Então, a primeira coisa é o imposto de renda. Você pode perceber que aqui, ó, eu estou pagando R$ 2,87 de imposto de renda. Por quê? Porque a tabela do imposto de renda ela é de acordo com o tempo que o dinheiro está sendo aplicado dentro do investimento. Se eu mantiver o meu investimento por até 180 dias, ou seja, ali mais ou menos 6 meses, eu vou ter que pagar uma alíquota de 22,5% de imposto. Se eu deixar de 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses até 1 ano, esse imposto ele já cai ali para 20%. E de 1 ano até 2 anos, de 361 dias até 720 dias, ele cai para 17,5%. E a partir de 2 anos, deixei o meu investimento por mais de 2 anos, sem mexer nele, eu já pago ali o mínimo, que são os 15% de imposto de renda. Então, se você estiver fazendo um investimento e você puder deixar ele o máximo de tempo possível sem mexer nele, é o ideal, porque na hora de você for resgatar, você vai pagar ali apenas 15% de imposto de renda. E o legal é que o próprio aplicativo do Nubank, ele já abate no momento que você vai resgatar o seu dinheiro, ele já abate esse imposto para que você não tenha problema, não tenha que pagar taxas, multa por não pagar os seus impostos. Então fique tranquilo que você resgatando o dinheiro aqui dentro do aplicativo do Nubank, você já não vai ter que se preocupar com esse valor, e por isso que ele deixa ali que o total líquido ele é um pouco mais abaixo, justamente por causa desse imposto, né? E também por causa do imposto chamado IOF, né? Se a gente voltar aqui, ó, tem que o IOF ele tá em R$0. Por que isso, Gustavo? Porque o IOF ele segue uma outra alíquota que ela é um pouco diferente, mas que ela também
varia de acordo com o tempo do seu investimento. Então aqui nessa tabelinha a gente consegue ver exatamente quanto que a gente vai pagar de IOF de acordo com os dias. Então, se você fizer o seu investimento e já tirar no primeiro dia, depois que ele render ali por um dia, você vai pagar 96% de IOF. Se você deixar 10 dias, já cai aqui para 66%. Se você deixar 20 dias, ele cai para 33%, até que se você deixar ali 30 dias, ele cai aqui para 0%. Ou seja, você não tem que pagar o imposto. Então, isso aí significa que se você pegar o seu dinheiro e deixar ele na caixinha, deixar no investimento por pelo menos 30 dias, você já não vai mais ter que pagar o IOF, você vai estar livre desse imposto. E aí é lógico que vai a dica. O quanto mais você puder deixar esse investimento por pelo menos um mês, menos de IOF você vai estar pagando. O próprio Nubank, ele te mostra aqui, caso você queira, ele te mostra essa mesma tabelinha, né? Descendo aqui para baixo, você vem aqui em impostos regressivos e você consegue ver exatamente aqui os mesmos valores que eu tinha te mostrado ali na tabelinha. Então, você consegue ver exatamente quais são os impostos que você está pagando. E uma outra coisa também interessante dentro desse investimento da caixinha é que ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, caso o Nubank ele venha a quebrar, né, o que é muito difícil, porque o Nubank é uma instituição gigante, tem mais de 120 milhões de usuários pelo país, então seria muito difícil ele vir à falência. Mas, caso isso aconteça, o Fundo Garantidor de Crédito, ele consegue te devolver até R$250 mil, caso você tenha investimentos aqui dentro da sua aplicação no Nubank. E como a gente está falando de rendimento, a gente também consegue ver aqui o quanto que ele rende mês a mês. Então, se você tocar aqui em rendeu em 12 meses, você consegue ver aqui uma evolução de todo o rendimento que tem dentro dessa caixinha específica. Você pode ver aqui, ó, o valor que tinha no mês de outubro e também qual foi o rendimento que eu ganhei aqui no mês de outubro. E também você consegue ver aqui de todos os meses, conforme você vai deixando, conforme você vai aportando mais dinheiro dentro da sua caixinha. Então você consegue ver a evolução de forma clara aqui, mês a mês, rápido e simples. E mais do que isso, se você vier aqui na aba Performance, você também consegue ver qual foi o rendimento da sua carteira nos últimos meses, né? Então você consegue ver aqui toda a evolução mês a mês da sua carteira e ainda fazendo um comparativo com, por exemplo, 100% do CDI. Como, por exemplo, aqui a inflação. E é muito importante que o rendimento da sua carteira de investimentos ele seja superior à inflação, porque a inflação basicamente são os preços das coisas que a gente compra no dia a dia, que a gente faz compra no mercado, combustível, passagens, tudo que faz parte do nosso dia a dia, ao longo do tempo vai ficando mais caro por causa da inflação. E se a gente consegue fazer um comparativo que os nossos investimentos eles estão rendendo mais do que a inflação, isso significa que a gente está deixando de perder dinheiro caso o nosso dinheiro estivesse parado. E uma coisa bem importante é que se você faz um investimento em que ele pega ali pelo menos 100% do CDI, isso significa que ele já vai ser acima da inflação, justamente porque a taxa CDI ela é feita com base em ser superior a essa taxa, né? Então o CDI ele sempre será superior à nossa taxa da inflação e você também pode vir aqui fazer o comparativo ao IBOV, né? Que é o índice da nossa bolsa de valores, caso você queira fazer esse comparativo, né? O IBOV ele cresceu muito aqui nos últimos meses, mas mesmo assim o rendimento da minha carteira, baseado ali no CDI, né, baseado nas caixinhas do Nubank, ele foi superior. Olha só, é bem interessante isso. E agora, vamos fazer um exercício para projetar esse investimento para mais tempo. Então, eu estou aqui com uma calculadora de juros compostos para a gente conseguir ver o quanto que esse dinheiro ele pode render ao longo do tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, valor inicial R$1.000, coloquei aqui também a taxa de juros de 14,9%, que seria o valor da nossa CDI. Se você não sabe, o valor da CDI, ele acompanha a taxa Selic, que é basicamente a taxa utilizada
para os juros do nosso país. Então, vou até dar um zoom aqui, mas aqui está escrito, ó, a taxa Selic hoje está em 15% ao ano. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu pesquisei aqui no Google e a taxa Selic está em 15%. E também, se eu entrar aqui no site do Gov, que é eu consigo ver aqui que a taxa Selic está aqui em 15%, né? E eu consigo também ver aqui toda a evolução, caso você queira ver dos últimos anos, mas no momento ele está em 15% e a taxa de CDI, ela é a taxa Selic menos 0,1%, que no caso aqui dá os 14,9%, lembrando que isso é sempre anual. Então, se eu colocar isso aqui num período de um ano, eu te mostrei ali o período de um mês, mas se eu colocar no período de um ano e fizer o cálculo aqui, eu teria no final esse gráfico aqui da evolução do meu dinheiro e a gente teria aqui, deixa até eu dar um zoom out para você conseguir ver com mais detalhes, eu teria aqui um valor total acumulado aqui de R$ 1.149. Só que perceba uma coisa, os juros que eu recebo a cada mês, ele vai aumentando. Então, ele começa aqui em 11,64, depois ele vai para 11,78, depois vai subindo e sempre está aumentando, muito porque o dinheiro que fica dentro da caixinha, que ele vai rendendo, ele sempre vai aumentando a todo mês. Então, no primeiro mês, ele rendeu com base naqueles 1.000. No próximo mês, ele vai render com base em 1.011. No próximo, ele vai render com base em 1.023, depois em 1.035 e por aí vai. Então, sempre que você mantiver o seu rendimento dentro da caixinha, ela vai render cada vez mais. E se por um acaso a gente aumentar esses números que estão aqui e fizer aportes mensais, a gente vai conseguir ver cada vez mais o rendimento aumentando. Então vamos supor que você comece com R$ 1.000, mas você coloque aqui R$ 200 por mês de aporte. Fazendo o mesmo cálculo, a gente teria aqui, olha só, a gente teria um total acumulado muito maior aqui de R$ 3.500 e ainda teria aqui o rendimento vendo ele crescer exponencialmente cada mês. Então começa com 11, depois já vai para 14, depois para 16, 19 e vai indo até que chega aqui em R$ 40 por mês, sendo que esse dinheiro é só o dinheiro que aparece, que ele brota lá dentro da sua caixinha sem você precisar fazer nada, só mantendo o dinheiro parado lá. E o nosso valor final, então, seria aqui de R$ 3.708. Guarda esse número, porque agora vamos fazer um comparativo caso você deixasse naquela caixinha em que você não pode retirar o seu investimento por 2 anos. E daí, aqui eu até abri uma nova aba em que eu estou com os mesmos valores, mas aqui eu vou ter que alterar essa taxa de juros. Por quê? Porque o rendimento ele é ligeiramente maior. Então, vou abrir aqui a calculadora e vamos colocar aqui. Ó, 14,9 vezes 1,04, que seria ali 104% desse valor. Aqui a gente teria um rendimento de 15,496, né? Então, vamos copiar isso aqui e eu vou colar aqui para calcular, ó. Ele está aqui em R$ 3.708. Fiz o cálculo, ele subiu aqui para R$ 3.720, sendo que, nesse caso, você não poderia tirar o dinheiro, porque a gente fez aqui o cálculo com um período de 1 ano. Você teria que esperar ainda mais 1 ano de rendimento para poder resgatar esse dinheiro de volta. Então, assim, você ganharia R$ 12 a mais, só que você teria que deixar o seu dinheiro preso ali por pelo menos 2 anos. Seriam 2 anos sem poder utilizar o seu dinheiro, sem poder ter a liberdade de, caso você quisesse tirar o dinheiro para ganhar R$ 12 a mais, é uma coisa que realmente não compensa. Agora, e se a gente aumentasse esse rendimento sem precisar ter esse problema de deixar o dinheiro lá guardado e preso, sem poder retirar ele? Seria uma boa, não seria? Se a gente aumentasse aqui, por exemplo, chegasse aqui dentro da nossa calculadora, em vez de a gente calcular vezes 104% do CDI, a gente pudesse calcular ele a partir ali de 115% do CDI. Então, ficaria aqui 14,9 vezes 1,15
daria 17,135. A gente teria aqui um investimento que ele rende muito mais, só que sem a gente deixar o dinheiro preso. Aqui ele já pularia para 3.754. Seria ali mais de R$30, só que com a liberdade de deixar esse dinheiro solto. Seria muito melhor do que a caixinha normal. E funciona mais ainda caso você coloque aqui num período maior. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5 anos. Eu venho aqui em calcular dos R$1.000 investidos aqui com R$200 de aporte mensal, eu já teria aqui, ó, R$20.000. Isso só em 5 anos. Eu deixei 5 anos do dinheiro lá parado, aportando todo mês R$200. Ou então você pode fazer também outros valores de aporte aqui, mas perceba que investindo por 5 anos, você teve um total de investimento aqui de R$13.000, só que o total em juros que você ganhou, esse dinheiro simplesmente apareceu dentro da sua conta, foi aqui de mais de R$7.000, sem você precisar fazer absolutamente nada, só que utilizando esse investimento aqui de 115% do CDI. Se a gente aumentar isso ali para, por exemplo, 15 anos, esse valor fica cada vez mais absurdo. Você investiu aqui R$37.000, só que ele te voltou aqui R$157.000. Exatamente. Você colocou R$37.000, mas ele voltou 157. Você ganhou aqui R$120.000 em juros. E você consegue ver toda a evolução aqui no gráfico e também aqui dentro da tabelinha, né? Se a gente for até aqui embaixo, você pode perceber que no fim aqui desses 15 anos, você já está ganhando aqui como renda passiva aqui coisa de R$2.000 sem precisar fazer nada. Então esse é o grande poder de você deixar o seu investimento guardado, rendendo e sempre funcionando. E para você conseguir ter um rendimento desse aqui, de 115% do CDI, que vai agilizar e muito nos seus investimentos e alcançar os seus objetivos, você pode ativar uma outra caixinha que ela é conhecida, deixa eu compartilhar aqui, ela é conhecida como caixinha turbo. No caso, eu tenho aqui a minha caixinha turbo e ela rende até mais do que os 115% do CDI. Por quê? Porque ela é uma caixinha turbo no Bank Mais. Para você ativar uma dessas duas caixinhas ali, de 115% ou de 120% do CDI, eu vou te mostrar com todos os detalhes, tudo o que você precisa saber nesse vídeo aqui, que está aparecendo aqui na sua tela, para que você consiga aumentar ainda mais os seus rendimentos, mesmo que você esteja começando ali com pouco, 10, 15, 20 reais, ela vai ser útil para fazer você cada vez ganhar mais dinheiro.